Boa noite, irmãos, a paz. Vamos dar continuidade aqui, queridos, em mais uma semana, onde nós vamos falar sobre os conselhos que Jesus nos deixou, amém? Na sua palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês, lá no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 38, queridos. Mas primeiro de tudo, como são dois assuntos que nós vamos tratar aqui, eu quero orar primeiro, amém? Para que Deus possa abrir o teu entendimento aí do outro lado, amém? Porque são dois assuntos, dois conselhos que Jesus nos deixou, muito relacionado ao que muitos de vocês aí do outro lado pode estar passando nesse momento, amém? Então eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa trazer entendimento sobre o teu coração, amém? Através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma ministração, Pai. Por mais dois conselhos, Jesus, que o Senhor nos deixou, mais duas instruções, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque nós estamos aqui como um povo, Deus, que deseja, Pai, obedecer, Deus, a tua palavra, Pai. Não queremos mais continuar rasos, Deus, da tua presença, mas nós queremos profundidade contigo, Deus. E essa profundidade, Pai, requer algumas posições, Pai, diante do teu reino, Pai querido. E nesse momento eu oro para que cada vida do outro lado seja tocada de uma maneira especial pelo teu Espírito, Deus. Que o Senhor abra o entendimento e abra o coração das vidas para poder receber essa palavra, Pai querido. É o que nós te entregamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados? Bom, a palavra de Deus, queridos, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 38, e uma de mais alguns ensinos que Jesus trazia para o povo naquele tempo, amém? A palavra de Deus diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Queridos, a palavra de Deus aqui nos fala, o título aqui desse outro conselho que Jesus nos deixou, o título diz assim, da vingança, amém? E isso que Jesus nos ensina aqui nesse texto, nós vamos encontrar também lá no livro de Lucas, falando sobre isso, amém? Mas, queridos, o que eu quero frisar aqui com vocês é aquilo que Jesus nos fala sobre a vingança, amém? Ouviste o que foi dito, né? Jesus aqui está ensinando o povo aquilo que o povo ouviu lá atrás. Olho por olho e dente por dente, né? Ou seja, faça a vingança. Amém? Porém, o que Jesus diz aqui, que ele diz, porém eu vos digo, eu vos dou uma orientação, eu vos trago uma advertência, amém? Para que você possa estar no centro da vontade de Jesus, amém? Jesus fala que nós não devemos resistir o mal, não devemos resistir ao perverso, amém? Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E como é difícil, né, queridos, hoje no tempo que nós vivemos, amém? Como é difícil, né, passar por situações assim, né? Como é difícil muitas vezes seguir aquilo que a palavra de Deus aqui nos fala com relação a isso, né? Mas, queridos, se nós formos olhar aqui à luz das Escrituras, se nós formos olhar para o exemplo de Jesus, tudo que Jesus passou na cruz, amém? E durante o seu ministério e durante a sua vida, não só ele, como grandes homens que a palavra de Deus nos descreve, né? Quantos desses, queridos, nós lemos nas Escrituras que passaram por perseguições, que passaram por injustiça, amém? Que sofreram, talvez, da sede da vingança de uma outra pessoa, né? E, queridos, nós vemos aqui muitos desses homens, inclusive, claro, Jesus Cristo,
Nós vemos o quanto ele resistiu tudo aquilo que ele passou. Amém? Nós não vemos aqui Jesus agindo com vingança sobre os inimigos dele, né? Nem ele, muitos dos homens da Bíblia, nós não vemos isso durante a vida, que esses passaram por perseguições ou passaram por afrontas. Amém? E aqui Jesus nos traz uma instrução da qual muitas vezes para nós como seres humanos é tão difícil talvez de conseguir praticar isso, né? Porque muitas vezes nós temos muito aquilo de sermos imediativos diante das situações, né? Se alguém me fere, eu logo respondo. Se alguém fala algo, eu logo tomo uma satisfação. Se alguém me diz algo atravessado, eu logo procuro me vingar daquela pessoa, né? Nós vemos tantas situações assim, né? Hoje em meio à humanidade. Mas, queridos, o que Jesus nos ensina aqui é totalmente o contrário disso. Amém? Hoje nós vemos uma infinidade de pessoas querendo ter uma vida com Deus. Nós vemos pessoas, talvez, né, que sentam no banco de igreja de domingo a domingo, muitas vezes, mas não são transformadas, não geram frutos, não são pessoas frutíferas, queridos. Porque muitas vezes elas prestam o serviço, mas elas esquecem de entregar toda uma vida diante da presença de Jesus. Elas esquecem que, acima de tudo, é preciso cumprir com aquilo que a palavra de Deus instrui. Amém? Nós precisamos conseguir buscar isso sobre as nossas vidas, queridos. Sair dessa vida rasa, muitas vezes, dentro do evangelho da qual nós vivemos. E nós devemos buscar uma profundidade no Senhor. E a profundidade, ela requer obediência. A profundidade requer renúncias. A profundidade requer, sim, não resistir ao mal e receber feridas na face direita e, se for necessário, também dar à esquerda. Amém? Porque o que o filho precisa entender? Você como filho de Deus, que Jesus é quem justifica. Amém? Jesus é quem zela pela tua vida. Jesus é quem guarda a tua vida. Jesus é quem traz a verdade pela tua vida. Não é necessário com que você haja por conta própria. Amém? A palavra de Deus é muito clara e nos falar sobre a justiça do eterno. Amém? Mas para isso, queridos, muitas vezes, quando você está aí do outro lado, talvez ferido, machucado por situações, muitas vezes o que nós ouvimos, né? Eu não quero a vingança, mas eu quero a justiça sobre a vida das pessoas. E, queridos, uma vez que nós conseguimos liberar perdão sobre a vida das pessoas, a partir desse momento, é indiferente aquilo que acontece sobre a vida daquele que me feriu, amém? Porque a partir do momento que nós liberamos o perdão, nós somos libertos daquilo que nos feria antes, amém? Então aqui a palavra de Deus aqui nos deixa uma lição linda sobre a vingança, da qual nós não devemos agir dessa forma. E seguindo a palavra de Deus aqui, nos fala, e que dei mandar contigo tirar-te a túnica, deixe também a capa, ou seja, deixe tudo. Deixe tudo. Não se apegue com coisas materiais, talvez daquilo que você pode perder. Deixe tudo, tudo está nas mãos do Senhor. Amém? E muitas vezes, quando você consegue ter esse entendimento, ter esse espírito de mansidão sobre a tua vida, quando você menos espera, o Senhor vem com a justiça dele. Quando você menos espera, Jesus vem com a verdade. Quando você menos espera, as recompensas mais belas que o Senhor poderia te dar, ele vem e te dá. Porque no momento que foi necessário você obedecer à voz do Senhor, você obedeceu e você entendeu aquilo que você deveria obedecer, segundo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Amém, queridos? É preciso aprender a deixar a prática da religiosidade de lado e viver verdadeiramente uma vida com Deus. Amém? A religiosidade te diz que você carregar uma Bíblia embaixo do braço todos os dias
faz com que você esteja mais perto da palavra de Deus. Mas Cristo nos ensina que para conhecer a palavra de Deus não tem como viver com ela debaixo do braço, mas é necessário com que você se debruce sobre as Escrituras todos os dias, para poder examinar as Escrituras e entender aquilo que a palavra de Deus está falando. Entende a profundidade disso? Entende a diferença daquilo que é uma vida com Deus de intimidade, uma vida profunda, a diferença da religiosidade? A religiosidade te ensina que se você estiver no culto todos os domingos, você está congregando. Amém? Mas Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, nós somos o corpo de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo. E o nosso culto nós devemos começar a prestar nas nossas casas para que nós possamos saber realmente o que nós temos que fazer quando nós colocamos o pé nas nossas congregações. Amém? Nós precisamos saber com que condição da qual nós estamos prestando esse culto a Deus, o que é cultuar a Deus verdadeiramente, o que é você ir lá e prestar o teu culto ao Senhor. Amém? A religiosidade te ensina que se você estiver sentado no banco da igreja ouvindo a pregação, aquilo é o suficiente. Amém? Mas o Jesus nos ensina que nós devemos, acima de tudo, praticar e não só ouvir, não ser só ouvintes, mas praticantes da palavra. Que nós devemos ter um contato direto com o Senhor, que nós não precisamos de intermediários. Amém? Nós precisamos desenvolver a intimidade com Deus, a obediência à palavra de Deus. Nós temos que desenvolver a leitura das Escrituras para que nós possamos saber quais as orientações que Jesus nos deixou, para que nós possamos ter uma vida verdadeira diante do Senhor. Amém? Seja de verdade. É preciso ser de verdade. Amém? A religiosidade te diz que se você for e você louvar cânticos ao Senhor, você já está prestando o teu culto a Deus. Amém? Mas a profundidade nos ensina que nós temos que cuidar com aquilo que nós cantamos. A profundidade nos ensina que nós devemos levar para o Senhor louvores de verdade, ou seja, cantar aquilo que é uma verdade na minha vida. Se eu canto, eis-me aqui para tudo o que tu quiser, Senhor. Então você tem que estar diante da presença dele para tudo o que ele quiser. Se você canta louvores sobre renúncia, você tem que cuidar com aquilo que você canta. Porque se você canta louvores de renúncia no momento que Jesus pedir para que você renuncie coisas, é preciso com que você venha e renuncie. Isso é ser profundo com o Senhor. Amém? O raso da religiosidade te ensina que se alguém impor as mãos na tua cabeça, você é curado. Se alguém orar por você, você vai se sentir melhor. Amém? É bom recebermos oração. Mas Jesus nos ensina, na profundidade da palavra de Deus, que nós temos livre acesso ao Pai. Que nós podemos nos achegar na presença do Senhor, fechar a porta do nosso quarto, buscar ao Pai, e no silêncio nós iremos encontrar o Senhor diretamente nele, e ele virá e vai curar as nossas feridas, as nossas dores, as áreas das nossas vidas das quais precisamos, seja física, emocional ou espiritual. Amém? Isso é ter uma vida profunda com Jesus, queridos. Amém? A religiosidade te ensina que o principal de você cumprir é os 10 mandamentos. Amém? Mas a profundidade com Jesus te deixa um manual de instrução grande para todas as áreas da tua vida, incluindo os 10 mandamentos e mais de 1 milhão de ensinos, de orientações para a tua vida inteira. Mas para isso, queridos, é necessário conhecer a palavra de Deus. E o conhecer da palavra de Deus, queridos, eu não digo isso para que você venha se encher apenas de conhecimento. Amém? Mas que você venha se encher de conhecimento e paixão por principalmente cumprir aquilo que esse conhecimento irá trazer através das Escrituras sobre a tua vida. Amém? Esse é o princípio básico, queridos, para poder ter um relacionamento com Deus. Amém?
Vemos tantas pessoas, queridos, que quer ser tão usada pelo Senhor, mas não pegam nem na Bíblia para poder ler aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Não consegue tirar tempo para orar, não consegue jejuar, não consegue fazer o mínimo, o básico, o princípio. Então nós temos que ter muito cuidado, queridos, quando nós pedimos para que o Senhor venha nos usar nas mãos dele. Amém? Que você possa receber isso com o coração aberto, que você possa entender tudo aquilo que o Espírito Santo quer trazer sobre o teu entendimento nessa noite de ministração. Amém? Versículo 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, a melhor forma de você conseguir trabalhar o perdão sobre a tua vida é quando você apresenta os teus inimigos diante da presença de Deus e quando você abençoa a vida desses. Amém? Experimenta fazer isso, você aí do outro lado. Se você não consegue perdoar, se existe feridas na tua vida das quais você não conseguiu se curar, amém? Se você tem algo contra alguém, experimenta. Mesmo que seja difícil, mas experimenta orar pela vida dessa pessoa. Você não tem ideia do que é liberado no mundo espiritual quando você se posiciona dessa forma. E acima de tudo, você agrada e obedece ao coração de Deus. E ele se alegra. Amém? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. O sol e a chuva é para todo mundo. Amém? Deixa a justiça do Senhor nas mãos do Senhor. Mas não se preocupe com essa justiça. Amém? Se preocupe em perdoar, em amar o teu próximo como a ti mesmo e orar por aqueles que te ferem. Amém? Aí sim você vai conseguir chegar no nível de maturidade espiritual do qual você nunca experimentou antes. Amém? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o que Jesus está nos falando aqui, queridos? Que recompensa nós temos amar aquelas pessoas que nós já amamos, né? Aquelas pessoas que nós queremos bem, aquelas pessoas que são fáceis de lidar. Não é difícil nós fazermos isso, amém? Aquela pessoa que nos trata bem, aquelas pessoas que nos querem bem, aquelas pessoas que sentam conosco à mesa, não é difícil. Difícil é você amar quem te fere. Difícil é você amar o perseguidor. Difícil é você amar os teus inimigos. Difícil é você saudar, cumprimentar aqueles que já te machucaram. Isso sim é difícil, mas é nisso onde está a tua recompensa. Enquanto você está disposto a renunciar do teu orgulho para poder cumprir a vontade de Deus sobre a tua vida. Amém? Entenda que quando você perdoa, quando você pratica todas essas coisas aqui, quando você não age de vingança, mas quando você permite com que Deus venha justificar você nas situações, quando você permite o tempo de Deus sobre a tua vida, o tempo da verdade aparecer no tempo de Deus e não naquilo que você precisa fazer com que a verdade apareça sobre as situações das quais você já viveu aí do outro lado. Quando você consegue fechar os teus olhos e confiar em Deus, a esse ponto, aí sim você está começando a conhecer o profundo com Deus. Aí sim você consegue saber quem é o teu pai de verdade. Amém? Aí você consegue cumprir com aquilo que as Escrituras deixou por orientação sobre a tua vida. Amém? Eu oro para que, em nome de Jesus, essa palavra possa ter ido de encontro com o teu coração nessa noite de ministração. Amém? Que você possa ser tocado, você possa ser tocada onde você estiver. Amém? Aqui são 2 conselhos que Jesus nos deixou sobre vingança e amor ao próximo. Conselhos sábios. Amém? Talvez você pode olhar e do outro lado e pensar assim, nossa, mas como é difícil cumprir isso.
Claro que Jesus ia conseguir, porque Jesus era perfeito, mas, querido, se a palavra de Deus aqui no verso 48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que Jesus quis dizer aqui? Que é possível você conseguir. Amém? Nós temos, queridos, uma falsa ideia, muitas vezes, de entender assim que eu não consigo ter uma vida sem pecar. Eu não consigo ser perfeito. E realmente nós nunca vamos conseguir chegar à perfeição, porque perfeito só existe um. Ele é o único e é o nosso Deus. Mas, queridos, a melhor forma de você conseguir trabalhar aquilo que você tem por prática pecaminosa é aquilo que a palavra de Deus fala, quando a gente não anda ansioso com as coisas, quando basta cada dia o seu mal. Amém? Então, se eu puder te dar um conselho de como você conseguir começar a combater essas práticas das quais te levam, né, a pecar, é você viver um dia de cada vez. E como que é isso, viver um dia de cada vez? É quando você levanta pela manhã, você entrega o teu dia nas mãos do Senhor, você dobra o joelho na frente da tua cama e você entrega o teu dia para o Senhor. E você pede: Jesus, me ajuda hoje a, de alguma forma, para agradar o teu coração, eu não pecar. Será que é possível passar um dia sem pecar? Vamos ver? Entregou o teu dia para o Senhor. O próximo passo disso, depois que você fizer isso, o próximo passo é: Senhor, fala ao meu coração. Cada vez que vier algo de encontro para que me faça pecar, vem de encontro com o meu coração e me dá o discernimento para que eu não venha cair nas armadilhas que o inimigo vai lançar de oportunidades nesse dia para que eu venha pecar. E você vai caminhando, queridos, no decorrer do teu dia. E na primeira oportunidade é impossível que você não consiga identificar aquilo que você pode fazer para evitar de cometer aquele pecado. E ali será um dia vencido. Amém? Um dia de missão cumprida. No outro dia você vai fazer a mesma coisa. Vai pensar antes de fazer. Vai pensar antes de falar. Amém? Deus, eu quero buscar uma vida de santidade contigo. E vai entregando para o Senhor. Vai entregando para Ele o teu dia e situações que se levantarem no decorrer do teu dia. Amém? Quando nós pensamos antes de falar ou antes de agir, se torna muito mais fácil de nós conseguirmos evitar alguns pecados. E depois, mais um dia ser vencido. É você viver um dia de cada vez. Buscar discernimento para não cair nas armadilhas que vêm sobre a tua vida para que você venha cometer o erro. Amém? Hoje tudo que nós vemos são justificativas esfarrapadas para dizer que é impossível viver sem pecar. Para dizer que é impossível cumprir o que a palavra de Deus nos ensina. Só que muitas vezes estes que não conseguem cumprir, queridos, são pessoas que não sabem nem o que está escrito na palavra de Deus. Porque a partir do momento que você começa a ler as escrituras, você se apaixona pela palavra de Deus e você não consegue passar mais um dia sem fazer pelo menos uma leitura de algumas palavras na Bíblia. Amém? Então é possível sim. Quanto mais você se esforça, quanto mais você renuncia à tua carne, mais perto do Espírito você fica. E mais com Jesus você se parece. Quanto mais você caminha com Deus, mais você consegue vencer o pecado. Mas para isso é necessário uma vida diária com Deus. Uma vida de relacionamento com o Pai. Uma busca de intimidade com Ele. E uma profundidade com o Eterno. Amém, queridos? Então que essa palavra possa encontrar o teu coração aí nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Possa tocar a tua vida aí do outro lado. E que você possa ser alguém que busca viver uma profundidade com Cristo, mas não vive uma vida rasa. Amém? Que você busque ser alguém que tenha uma vida verdadeira com Deus.
e não alguém que caminha pela religiosidade. Amém, queridos? Porque a religiosidade não vai trazer a sua salvação. Você se parecer crente não torna você crente. Amém? Você se parecer com alguém que vai à igreja não é alguém que é a verdadeira igreja de Cristo. Você sentar ao lado de alguém que ora, mas se você não ora, não vai fazer da tua vida uma vida de oração. Amém? Você chegar na tua congregação, escutar um louvor e pela tua emoção você derramar lágrimas, mas quando a música termina, aquilo parece que não faz diferença nenhuma daquilo para frente. Mas você não ser apaixonado ou apaixonada para prestar um verdadeiro culto ao Senhor, não te faz um adorador. Amém? Então eu oro para que em nome de Jesus você possa, a partir de hoje, tirar essa roupa de faz de conta crente e colocar a verdadeira roupa de um filho de Deus, de um servo, de alguém que está disposto a pagar o preço por amor a essa palavra. Alguém que está disposto a viver aquilo que as Escrituras te ensinam. Alguém que está disposto a vencer o pecado dia após dia. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima ministração aqui dos conselhos que Jesus nos deixou. Amém? Deus abençoe.